teste, 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 teste. Podemos? Podemos. Pode falar já. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui para mais um dia de aula online, ao vivo, né? Juntamente com a AMG, Associação Médica aqui de Goiás, que nos proporcionou esse curso, né? E com o apoio do CEREM e da Cursar Treinamentos. Uma boa noite a todo mundo. A gente vai guardar só mais um minutinho aqui para o pessoal ir entrando e nós já começamos. Hoje é uma aula bem mais curtinha, né? Porque o assunto não é tão extenso, apesar que tem como se aprofundar através de artigos, através de estudos, né? Mas para a gente estar passando um pouco de conhecimento sobre o assunto, é uma aula um pouco menor, até porque essa aula demanda um conhecimento prático, né? Então a gente teria que fazer as práticas, né? De imobilização, de restrição do movimento de coluna, né? Então hoje essa aula sobre restrição do movimento de coluna. Hoje estou em carreira solo aqui. Solo não, tá? Eu e o Maurício, né? Nos bastidores ali. Dr. Felipe e Dr. Gabriel Limonge vão estar remotamente, auxiliando em eventuais dúvidas e algumas participações que eles irão fazer. Já estamos com 7h30, conforme previsto, então vamos começar. O Maurício está colocando os slides. Eu tive que remontar essa aula, pessoal, especialmente para fazer esse formato online, porque, igual eu falei, é uma aula que a gente, na verdade, no curso, por exemplo, de Sala Vermelha, da Cursar, a gente nem tem slides, né? Porque ela é muito prática, realmente, tá? Mas a gente montou, coloquei um caso clínico interessante, um caso clínico, infelizmente, real, que inclusive hoje eu fui atrás para pegar os dados e vou fazer relatos de caso no congresso aeromédico que vai ter desse caso clínico mais para frente. Então, sem mais delongas, a gente vai falar hoje de restrição do movimento de coluna, né? Então, aí para ilustrar alguns dispositivos, né? Temos a MaxCup, a prancha rígida e os colares cervicais. Mas e da onde que surgiu isso? Da onde que se teve essa ideia de que se mobilizar a coluna, a gente teria menor quantidade de sequelas naqueles pacientes cometidos ao trauma, né? Então foi lá em 1960, por volta de 1960, né? Tinha-se esse conceito de que aquele paciente de trauma, se ele fosse mobilizado com prancha rígida e colar cervical, a gente estaria fazendo uma imobilização completa da coluna e aquele paciente teria menos risco de ter um agravamento de um traumatismo raquimedular. Porém, isso aí era somente de achismo, né? É o que a gente brinca muito aí na internet, que são as vozes das nossas cabeças, né? O pessoal vai comentando as coisas, né? E a gente vê lá e você vê assim, da onde que surgiu isso, né? Então, sem nenhum tipo de evidência. Mas, em 96, tá? Mais precisamente, em 92 até 96, começaram a estudar para ver realmente se era aquilo, né? Realmente se
aquilo ali fazia benefício ou malefício ao paciente. Então, na década de 90, foi feito esse estudo, né, denominado de Nexus. É um estudo que no começo foi só avaliando, criando critérios para se fazer a radiografia do paciente no intra-hospitalar, né? Então, eles queriam avaliar qual o perfil de paciente que a gente vai fazer a radiografia desse paciente para ver se ele teve lesão na coluna ou não, tá? E aí, a partir desses critérios que foram criados, que eu vou falar mais para frente quais são, né, foi feito um estudo bem abrangente, 21 centros de trauma, 34.069 vítimas. Então, um estudo muito grande, que teve uma especificidade de 97%. Então, é um estudo que realmente foi um divisor de águas, né? E logo em seguida, né, no início de 2001, foi publicado esse estudo canadense, né, que alguns falam protocolo canadense, outros falam regra canadense, que é o CCR, que ele nada mais é do que um nexo ampliado, um nexus ampliado. Então, além dos 4 critérios dos 6 critérios, desculpa, do nexus, que a gente vai ver, ele incluiu mais 2 critérios para avaliação se faz ou não restrição do movimento de coluna. E foi através do nexus que o ATLS ele mudou o termo, que antes se chamava imobilização, agora se chama restrição. Por quê? Porque a gente não consegue imobilizar a coluna cervical 100%, né? Então, o que se tinha era a falsa ideia de que essa imobilização era feita. Porém, isso não acontecia. Então, acabava-se tendo, mesmo com o paciente imobilizado, um agravamento daquele tipo de lesão de traumatismo raquiomedular em pacientes. Tá? Se for tendo dúvida, pessoal, pode ir mandando aí, que a gente vai tentando sanar. Como a aula é curtinha, hoje dá pra gente ir mais batendo um papo aí mais dinamicamente. Então, a gente tem que saber um pouquinho de traumatismo raquiomedular, né? O que é o TRM, o traumatismo raquiomedular? É uma lesão na medula espinhal ou coluna vertebral que pode resultar em danos neurológicos com alterações nas funções autônomas, sensitivas e motoras, né? Então, o TRM ele tem vários tipos de TRM, e ele tem vários tipos de dano, principalmente de acordo com a lesão e a altura da lesão na coluna do paciente, né? E aí, através dos estudos que começaram a se fazer após o Nexus, e o Nexus também, que foi um grande divisor de água, eles viram que as lesões cervicais são raras, né? Então, daquele grupo de pacientes todo lá do Nexus, apenas de 2 a 4% tinha algum tipo de lesão cervical, né? Que é a nossa preocupação no caso do TRM. E desses 2 a 4%, os pacientes que tinham fratura, somente 20 tinham lesão medular. Então a gente excluiu aí 98%. O que sobrou, desses que sobrou, os que teve fratura, que teve lesão, fratura, apenas 20% tinha traumatismo raquiomedular. Então, a partir disso, desses estudos que foram sendo feitos e aprimorando, viu-se que não devemos fazer a imobilização, como era dita antes, para todos os pacientes. Mas por quê? Não é sempre melhor pecar por excesso? Já nesse caso, não. Por quê? A restrição total da coluna, como era feita antes, que a gente achava que era feita, ela é deletéria para o paciente, né? Ela causa alguns danos para o paciente, né? Então, visto isso, através dos estudos, começou-se a fazer a mudança, começou-se a fazer esse RMC para que a gente não fizesse o famoso, que aí no Brasil, o protocolo de trauma, né? Aqui no Brasil a gente fala, quem trabalha no APH ou que recebe o APH no intra-hospitalar, né, fala
às vezes até no próprio relatório escreve, paciente deu entrada com protocolo de trauma, né? Esse protocolo de trauma que seria prancha rígida e colar cervical, na verdade ele não é descrito em nenhuma literatura. Então, se você, por exemplo, for querer fazer um relatório falando que a equipe de APH não colocou o paciente em protocolo de trauma, você vai ter que descrever que o paciente não chegou em prancha rígida e colar cervical. Porque se você colocar protocolo de trauma, como não tem descrito na literatura, não tem como falar o que aconteceu, como que aquele paciente chegou, tá? Então, as evidências revelaram que os efeitos danosos, né, do uso de prancha e colar cervical, tá? Então, alguns deles são dor, né? Na prática, a gente pede o aluno para deitar na prancha rígida. Se você tiver essa oportunidade, deita na prancha rígida e fica lá, questão de 5 a 10, 15 minutos. Você vai ver que é muito incômodo, é muita dor, né? Lesão por pressão, né? Então, aquele paciente já foi resgatado, às vezes no interior. Veio 1 hora e meia, 2 horas em prancha rígida, que a gente vai ver que não se deve fazer mais. E aí chega no intra ainda, hospital lotado, o paciente fica ali um tempo aguardando para ir para tomografia, vai para tomografia, enfim, 3, 4 horas naquela prancha rígida, provavelmente ele já vai ter ali uma deficiência vascular naquela área, causando a lesão por pressão. Aumento da pressão intracraniana em cerca de 4 milímetros de pressão por conta do colar cervical, tá? Broncoaspiração também por conta do colar cervical, dificuldade de manejo de via aérea, né? Então, a gente vê muito isso, né? O paciente chega com colar cervical e aí não pode tirar esse colar, não pode tirar esse colar, vai fazer intubação. Às vezes uma intubação que vai ser muito mais difícil por conta que está com aquele colar, né? E à medida do possível a gente tenta não retirar, porém nada impede de você estabilizar a coluna, tirar o colar, né? E fazer aquela intubação orotraqueal, né? Mas tem essa dificuldade no manejo de via aérea, aumento do tempo de permanência hospitalar. Então o estudo mostrou que esses pacientes que chegavam com prancha rígida e colar cervical, porém não tinha indicação, eles acabavam ficando mais tempo hospitalizados, tá? Aumento do número de exame de radiologia. Então, como não se tinha esses critérios, praticamente todos os pacientes chegavam com prancha e colar e já ia direto para o raio-x ou tomografia, né? E risco de deslocamento de fratura de coluna em pacientes idosos, né? Então, além de inúmeras outras coisas, né? O colar causa incômodo, causa uma maior ansiedade no paciente, agitação. Então, aquele paciente que está consciente, ou às vezes com Glasgow só um pouco rebaixado, 13, 14, um pouco confuso, ele fica querendo tirar toda hora, e aí, como às vezes ele está imobilizado os membros, ele fica mexendo. Então, e o colar cervical, ele não imobiliza 100%, a pessoa consegue mexer, né? Então acaba, às vezes ele é até pior do que quando ele não tem indicação, do que não colocá-lo. Isso aqui é muito importante, pessoal. Lá vocês vão ver, tem um organograma que fala lá, trauma penetrante, a gente não faz exceção do movimento de coluna, tá? Então, trauma penetrante, né? Se você suspeita que aquele trauma penetrante teve envolvimento de coluna, ou um tiro, ou, por exemplo, uma lesão transfixante num capotamento, um acidente, uma colisão frontal do carro, e algo transfixou e você acha que foi na coluna daquele paciente, ou seja, trauma penetrante, a gente não faz exceção do movimento de coluna. Mas por quê? Os estudos relatam que não existe benefício da restrição do movimento de coluna, né, no ambiente extra-hospitalar. Que a taxa de mortalidade duplica em consequência do tempo gasto para realizar essa prática. Então, o tempo que a gente vai perder fazer a restrição do movimento de coluna, para aquele paciente, é melhor já levar ele até a unidade de saúde
ou no intra-hospitalar já levar ele para um centro cirúrgico, por exemplo, para reverter os danos do que a gente perder tempo, né? Quem trabalha com APH, atendimento pré-hospitalar, sabe, a gente tem uma máxima lá que a gente costuma brincar, eu brinco muito com meus alunos, qual que é o melhor remédio do APH? Qual que é o melhor remédio que a gente tem? Lá na nossa ambulância, qual que é o melhor remédio? É o diesel, é o combustível da ambulância. Então, pé na tábua e vai para o intra, né? Apesar de a gente ter tudo lá, um grande suporte, a gente sempre precisa levar esse paciente para o intra-hospitalar, para eles terem uma assistência melhor e mais resolutiva, né? Então, como o tempo é um aspecto mais crítico no tratamento, esses pacientes, a RMC é contraindicada, tá? Então, a RMC a gente vai fazer por quê? Por trauma contuso, né? Sempre por trauma contuso, né? E no Brasil? No Brasil, o que nós temos no Brasil? Temos inúmeros estudos, inúmeros protocolos feitos. Porém, tem dois que se destacam, que é esse fórum de discussão, que ele foi gerenciado e destacado pelo SAMU de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, mas foi um fórum multicêntrico. Por exemplo, tinha a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, tinha a parte de emergência da USP, então foi várias organizações, né? Mas quem gerenciou e comandou foi o Dr. Lucas Sertain, que é lá de Bragança Paulista, né? É um médico, quem não conhece, é um médico de destaque no APH brasileiro, né? Onde ele fez essa introdução, essa discussão nesse fórum e esse protocolo, então ele protocolou, né, nas instituições daquela região. E também depois ele fez a introdução do hemoconcentrado no APH. Então lá na região deles, eles têm hemoconcentrado no APH. Não só lá, tem outros lugares, mas lá ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil, é interessante a gente dar os créditos. E o protocolo de restrição de movimento de coluna do SAMU de Belo Horizonte, tá? Que eles reuniram o pessoal lá de Belo Horizonte para fazer o protocolo deles, tá? Que é o protocolo que eu vou estar passando aqui, que ao meu ver é um protocolo que foi muito abrasileirado, né? E ele abrange os dois protocolos que eu falei antes, os dois estudos, o estudo Nexo e o estudo canadense CCR, tá? E ele, eu olhei hoje, ele foi revisado agora em 2022, tá? Então, pessoal, só para a gente estratificar o que a gente usa, né? Prancha rígida, acho que todo mundo já viu, né? A gente usa ela no dia a dia, né? E a maca Scoop, que é essa cinza, né, de alumínio, que é uma maca excelente, excelente. Eu não sei por que a gente não usa no Brasil. Ela facilita demais, né? Ela desmonta, então você monta por baixo do paciente, põe o paciente, desmonta na ambulância, depois monta de novo, põe na maca do hospital, desmonta. Se quiser ir para tomografia, leva na maca, chega lá, põe o paciente, passa nela, então é muito prática. Mas os dois são usados aqui para quê? Para extricação de paciente, tá? E transporte menor que 30 minutos. Se o paciente for transportado mais de 30 minutos, aí nós vamos usar de outros meios para fazer esse transporte, tá? E quais seriam esses meios? Nós temos a maca da ambulância, a própria maca da ambulância, né? Com uso adequado de um tirante-aranha, por exemplo, e os coxins laterais. A maca vácuo, né? E a própria maca do hospital, por exemplo, né? A maca vácuo é essa aí que o rapaz está segurando, está simulando com a paciente aí, um boneco. É excelente, né? Confortável, né? No curso a gente mostra ela, os alunos, a gente imobiliza o aluno com ela, eles falam, realmente ela é muito confortável para o paciente.
O problema dela é só o tamanho dela, né? Muito grande para a ambulância, mas eu não consigo entender também uma empresa, por exemplo, de transporte que não tem uma maca vácuo hoje em dia, né? Vai fazer o transporte, aquele paciente que tem indicação de fazer RMC, né? Usar essa maca ela é muito prática e muito confortável para o paciente, né? Então, pessoal, fica a dica aí. O paciente, quando ele está na maca da ambulância, ele está fazendo a restrição do movimento de coluna, tá? Desde que mobilizado e com coxinha lateral de cabeça para o transporte. Então agora a gente já entra aqui no fluxograma mesmo, né? De decisão, né? Então vocês veem que é muito prático, é muito fácil, né? Esse fluxograma foi feito pela Paula Carolina Gonçalves. Eu gosto de dar os créditos porque eu sempre sou muito curioso, né? Então lá no protocolo tinha lá só o Gonçalves ali, eu fui pesquisar e aí eu descobri que é uma enfermeira, né, mestre em enfermagem pelo UFMG, especialista em urgência e trauma do programa de residência lá do hospital deles lá, Odilon, e também especialista em enfermagem aeroespacial. Então ela que fez a parte do fluxograma, a parte junto com outros, né, do protocolo do SAMU de restrição do movimento de coluna, tá? E ele foi baseado nos dois estudos, no Nexus e no canadense, que é o CCR. Então, vê lá, você tem lá no número 1 a vítima de trauma, né? Então, se o trauma for penetrante, sem indicação de restrição do movimento de coluna. Se for um trauma contuso, aí a gente vai para a avaliação dos 2 Is e dos 6 Ds de dados, né? Então, quais são os Is? Instável na avaliação primária, né? Vai fazer lá o XABCDE, faltou o E ali. Esse paciente tiver instável em qualquer parte dessa avaliação, a gente já vai ter indicação de restrição do movimento de coluna. E a idade maior que 65 anos, que esse aí são os itens que o estudo canadense, o protocolo canadense acrescentou ao Nexus. Então, idade maior de 65, restrição do movimento de coluna. A gente vai ver o motivo desses Is e desses Ds mais para frente. Então, tem um dos dois, já está indicado fazer restrição do movimento de coluna, tá? E aí, se caso a resposta for não, aí a gente vai avaliar os 6 Ds, né? Então, quais são eles? Dor de coluna, déficit de consciência, déficit sensitivo motor, deformidade em coluna, distração e dinâmica do trauma. Então, se tiver algum desses positivo, algum desses for sim para a resposta, né, a gente vai fazer restrição do movimento de coluna. Então, veja bem, pessoal, a grande maioria daqueles pacientes do trauma, a gente fica fácil estratificar. Aquele paciente de moderada a grave sempre vai se ter restrição do movimento de coluna. Então, o que o estudo mostrou é que a gente estava pecando por excesso naqueles pacientes de trauma leve, né? E a gente vai ver agora o motivo Vocês vão ver que na estratificação do I e do D, vai sobrar somente aquele paciente realmente que teve uma queda pouca de moto, um acidente, né, de pouco mecanismo de trauma, coisas mais leves e que a gente antigamente fazia em todo mundo e já se diz para não fazer mais. Então, ó, depois eu posso mandar o fluxograma e esse quadro aqui lá no grupo. Então, na avaliação primária, se tem alguma coisa instável. Então, lá no X, presença de uma hemorragia exsanguinante. Lá no A, risco ou a via aérea obstruída, né? Se tem obstrução. No B, hipóxia, pneumotórax, hemotórax. No C, presença ou risco de choque. No D, nível de consciência. Então, diminuir 1 ponto na escala de Como de Glasgow, a gente já tem indicação de fazer restrição do movimento de coluna, tá? Então, o paciente chegou com Glasgow 14 no intra-hospitalar e ele não está com colar cervical e não foi feita restrição do movimento de coluna desse paciente, você imediatamente vai fazer essa restrição do movimento de coluna, tá?
Idoso, né? Porque maior risco de fratura, instabilidade da coluna vertebral, né? Doenças ósseas por conta da idade, né? Dor em coluna. Então, o que a gente vai ver lá? A presença de dor, palpação da linha média da coluna vertebral, né? Dor, a movimentação do pescoço, em rotação e flexão. Esse movimento de rotação e flexão também é algo que eles pegaram do estudo canadense, tá? E observar sempre a expressão facial, porque às vezes a pessoa fala que não está com dor, mas, né, ela faz faces de dor. Então tem que sempre estar olhando. Déficit de consciência, né, como já foi falado, um Glasgow menor que 15, né? Paciente confuso, agitado, intoxicação por álcool ou drogas, né, que a gente já vai dar um Glasgow para ele menor que 15. Agressividade, agitação, relato das testemunhas de uso de drogas ou álcool, deficiência auditiva ou barreira linguística que impeça a comunicação. Esse aí também vem do canadense. Então, barreira linguística também, tá, pessoal? A gente está tendo aí, ultimamente, uma quantidade grande de imigrantes, né, para o Brasil, principalmente na América Latina. Então, aqui em Goiânia a gente tem muito haitiano, venezuelano, e assim que eles chegam, não falam muito bem o português. Então, se você não conseguir ter essa barreira, né, ele chegou lá no seu pronto-socorro lá e ele está falando um idioma que você não consegue entender, ele tem indicação de restrição do movimento de coluna, tá? Um paciente do trauma contuso, lógico, né? Você não vai, o paciente chegar lá falando que está com diarreia, você querer colocar ele porque não entende a língua dele, né? Eu acho que o Dr. Felipe já fez isso, eu não vou falar não, porque senão ele fica bravo, ele não está aqui para se defender hoje. Déficit sensitivo ou motor. Presença de paresia, parestesia, plegia, formigamento, dormência, né? Qualquer coisa de déficit sensitivo ou motor, perda de força, né? Já tem indicação de restrição do movimento de coluna. Deformidade da coluna, né? Esse aí é óbvio, né? Já peguei uma vez uma vítima caiu, ela estava fazendo um reparo numa igreja, ele caiu, bateu a região dorsal dele em cima do banco, daqueles bancos de madeira, em cima, assim, ó, no meio da coluna torácica lombar dele, assim, ó. Do jeito que ele caiu, já ficou sem os movimentos. Ele estava deitado. Na hora da gente fazer a mobilização dele, a gente optou por fazer o rolamento 90 graus, para facilitar a minha palpação, a gente já viu o desvio na coluna dele, né? Infelizmente, depois ele perdeu os movimentos, não recuperou. Distração, então, presença de lesão ou dano que possa produzir dor suficiente, causando distração, confusão do paciente na avaliação de possível lesão da coluna vertebral. Porque quando você vai avaliar dor, deformidade, tudo, você vai palpar, você vai perguntar, vai conversar. Mas se aquele paciente, por exemplo, tiver uma lesão torácica, uma lesão abdominal, o paciente está vendo o intestino dele para fora, você vai perguntar se ele está com dor na cabeça, ele vai falar que não, pô. Ele vai falar que só está com dor na barriga. Ele é capaz de proferir palavras chulas para você e falar assim, não é possível, você é médico, você não está vendo aí meu intestino para fora? Então, fraturas, né, desluvamento, esmagamento, né, que impacta bastante, às vezes até amputação, né, queimadura, perturbação emocional, né? Então, você está avaliando o paciente, ele chega lá no pronto-socorro ou na rua, um acidente de carro, 5 vítimas, ele é o provedor da família, estava ele, a esposa, mais 3 filhos. Você pergunta para ele, tá com dor aqui? Ele, cadê meu filho? Cadê minha esposa? Eles estão bem? Então, essa perturbação emocional também é algo que você pode fazer, deve fazer, pode não, deve estar indicado fazer restrição do movimento de coluna, né? Ele não está ali focado naquele exame físico que você está fazendo com ele. Ou qualquer outro tipo de lesão que prejudique a avaliação. E a dinâmica do trauma, né? Então, queda de altura maior que 2 metros, queda de no mínimo 5 degraus de escada, trauma axial, que é mergulho, queda livre de objeto, né? Então, esse aqui, ó, eu pegava muito, uma das minhas especialidades é medicina do trabalho, e aí eu fui médico do trabalho em frigorífico. Então, o boi caía da nória, que é
uma esteira que ele vai, onde vai tirando os pedaços, né, as partes do boi, e aí caía de cima, em cima do trabalhador, pode acontecer esse tipo de lesão axial, né? Vítima ejetada, colisão de bicicleta, atropelamento, capotamento, cinemática de alta velocidade, qualquer outra situação de trauma que considere importante a restrição do movimento de coluna vertebral. Então vocês veem que fica meio que questão de critério de gravidade, né? Então, por exemplo, quando a gente está na ambulância, por que na ambulância o médico vai à frente, ao lado do motorista? Porque alguma coisa de ego, alguma coisa do tipo? Não, porque lá a gente tem o que a gente chama de visão de para-brisa. Então, assim que a ambulância já chega naquele acidente, a gente já consegue identificar uma cinemática de trauma, por exemplo, né? Então, é a visão de para-brisa. Então, ali a gente já vai fazer uma tomada de decisão. Eu já vou falar para a enfermeira assim, ó, provavelmente a gente vai precisar, eu vou precisar que você desça a bolsa de medicação, eu já vou falar para o condutor, a gente vai precisar do oxigênio, do monitor, né, de acordo com aquele trauma, aquela visão que a gente vê ali. Então, a cinemática do trauma, né, conta muito para a gente, né, no dia a dia aí. E aí, como que a gente faz essa avaliação, né? Então, tem que fazer essa avaliação numa evolução temporal de avaliação do paciente. Então, a gente vem lá, ó, idade acima de 65 anos? Não. Alteração do estado mental, intoxicação? Não. Mecanismo perigoso? Não. Lesão do tipo de distração? Não. Dor, sensibilidade, deformidade anatômica da coluna vertebral? Não. Déficit sensitivo ou motor? Não. Então, a gente faz essa evolução na anamnese para saber se tem restrição do movimento de coluna, tá? A gente começa na idade e vai até o déficit sensitivo. E uma dúvida que me surgiu aqui, em que parte do XABCDE ou do ABCDE, do caso do INTRA, do ATLS, que eu vou avaliar a restrição do movimento de coluna? O que vocês acham? É claro, né? Vai entrar lá no A, né? Então, vias aéreas e colar cervical, o A. Então, lá no comecinho a gente já vai fazer isso. Então, veja que essa avaliação temporal, ela tem que estar bem massificada para você fazer ela muito rápido, né? Então, normalmente, a gente faz o quê? Enquanto está avaliando a via aérea, a gente já começa a fazer essa avaliação atemporal, né? Se o paciente estiver consciente, já vai perguntando. Se o paciente estiver inconsciente, já no 2 ali, já caiu o colar, então você já vai pôr aquele colar juntamente com sua avaliação de vias aéreas. Então, veja que isso aqui tem que ser bem protocolar na sua cabeça para a gente evoluir mais rapidamente no XABCDE. Não tem como eu ficar esperando um tempo, né, fazendo toda essa anamnese desse paciente, conta da RMC e retardar o B, o C, o D, o E, né? Então isso tem que ser bem rápido, bem ágil, né? Isso é uma coisa que acontece muito, pessoal. Uma pergunta que a gente sempre tem muito, né? Então, o online, o ruim às vezes é isso, né? As perguntas não chegam tão intensa como no presencial. O XABCDE foi feito para quê? Para protocolizar e para nos dar um rumo no atendimento, da onde mais mata para o que menos mata. Mas não é passo a passo, etapa a etapa, tá? Então, por exemplo, agora que eu fiz o X, eu vou passar para o A. Não, eu posso falar para o técnico de enfermagem fazer o X, posso fazer o A, minha enfermeira já está fazendo o C, né? Então ele é dinâmico, tá? Mas a gente não deve pular as etapas, porque o que mais mata é o X, depois o A, depois o B, depois o C, depois o D, depois o E, né? Mas ele é dinâmico, ele não é etapa, faz uma, pula para a outra, não. Ele pode acontecer todas essas etapas ao mesmo tempo, dependendo se você tiver equipe. E para você não esquecer de nada, né? Então por isso que eles criaram esse protocolo.
e aqui, né, chaves de decisão, né? Então, isso aqui a gente usa muito no APH. Então, eu gosto de falar muito do APH porque a grande maioria aqui, apesar de a grande maioria ser do intra, é bom que vocês ficam tendo um conhecimento de como é que aquele paciente é avaliado lá fora. É uma outra situação, né? É um outro ambiente. Então, para quem está lá, o que a gente faz? O paciente está em decúbito dorsal, ventral ou lateral, ou sentado em solo, a gente já vai aplicar colar cervical e utilizar a prancha rígida, né? Então, a gente vai manter colar cervical, vai tirar a prancha rígida antes do transporte ou na chegada do hospital. Quem faz o APH dentro de cidade de grande centro, normalmente a gente leva na própria prancha rígida, né? A gente não só tira lá no hospital. Hoje em dia, graças a Deus, o intra tem um conhecimento muito grande de restrição do movimento de coluna, então, porque antes retia demais as pranchas. Então, quem é das antigas aqui, lembra, a gente chegava lá no Hugo, tinha um monte de prancha, porque a prancha ficava retida, né, com o paciente, né, não era liberado levar a prancha, e aí depois eles colocavam lá para as unidades passarem e pegar. Então, ficava muita prancha lá para trás, muita coisa. Hoje em dia, já não retém prancha, né, muito pouco retida as pranchas. Se o paciente está deambulando, está sentado em uma cadeira, né, aí já vai aplicar o colar cervical, mas ele vai ser conduzido até a maca, né? Então, vai manter o colar cervical e o paciente vai ser transferido para a maca do hospital. É aquele paciente que já levantou, já andou, né, na cena, não tem dormência, esse paciente a gente vai fazer. E tem indicação, por exemplo, um acidente de moto, de alta sinergia, né, cinemática do trauma alta, a gente vai colocar o colar cervical, vai conduzir ele até a maca, né, e vai levando até o hospital. E se ele estiver dentro do interior do veículo, a gente tem a opção de fazer a autoestricação, né, que é quando o paciente está consciente, né, e orientado, né. Então, na autoestricação, a gente vai aplicar o colar cervical, só porque a gente não imobiliza a coluna dele, e a gente vai dando orientações para ele, que ele mesmo, a própria musculatura dele paravertebral, vai fazer a imobilização da coluna. E aí sim, ele vai conseguir uma imobilização da cervical. Porque aí você vai falar para ele, você não vai mexer o pescoço. Se você mexer o pescoço, você vai morrer. Aí ele não mexe, ele vai ficar quietinho, né? Mas é aquele paciente consciente. Então, acontece muito, né? Porque hoje os veículos e itens de segurança são bastante evoluídos. Então, cinto de segurança, airbag de todos os lados, né? Então, acaba que aquele paciente, às vezes, ele tem uma cinemática do trauma alta, mas ele não teve um TCE, por exemplo, às vezes só uma conclusão. Então, a gente consegue fazer isso aí, tá? Agora, se o paciente está inconsciente ou o Glasgow rebaixado, a gente vai colocar o colar cervical, vai usar a prancha rígida e usar as técnicas de salvamento veicular, né? Que aí já entra a parte do APH veicular. Aí tem vários tipos de técnica para retirar, vai depender da onde a gente vai ter acesso àquele paciente. Então, tem de 0 graus, 180 graus, então, cada situação daquele acidente é de um jeito. Tem paciente que a gente tem que entrar por trás, tem paciente que entra pela porta lateral direita, tem paciente que entra pela porta lateral esquerda, tá? E aí vai ser a mesma coisa, vai manter o colar cervical, vai fazer o transporte, se for transporte mais de 30 minutos, tira da prancha rígida ou maca scoop, se for menos de 30 minutos, chega lá no hospital, passa para a maca do hospital e aí aquela própria maca já está fazendo a restrição do movimento de coluna. Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Não, eu acho que os palestrantes ficaram bem. Eu tenho uma dúvida, doutor. Sim, pode falar. Doutor, se eu precisar entubar esse paciente, eu tô lá no D e eu preciso entubar esse paciente, obrigatoriamente eu tenho que manter esse colar cervical? Não, obrigatoriamente você tem que restringir o movimento da coluna dele, certo? Se você vai entubar o paciente, esse paciente está inconsciente, né?
Então, se ele está inconsciente, ele não dá conta de proteger a coluna dele. Se ele não dá conta de proteger, você tem que restringir o movimento daquela coluna. Para isso, você tem vários meios de se fazer. Você pode fazer, por exemplo, com os coxins lateral, né? Você pode fazer com uma outra pessoa estabilizando aquela coluna. Então, alguém vai estabilizar a coluna, a cabeça, vai tirar, aquela pessoa não vai soltar em momento algum, né? E aí você vai fazer a sua intubação sem fazer a hiperextensão do pescoço, né? Porque se fizer a hiperextensão, você vai estar fazendo o movimento da coluna. E aí depois que você proceder à intubação, você vai pôr o colar cervical de novo para que você tire aquela pessoa, fique livre novamente. Então, pode tirar? Pode, mas tem que restringir o movimento da coluna, tá? Obrigado, lindeza, esse momento. É o Gabriel que perguntou? Acho que sim. Ah, não, Gabriel. Essa lindeza aí. A lindeza é dele. Por enquanto é só, doutor. Só, né? Então, pessoal, vamos lá. Já indo para o nosso caso clínico, né? Que é o nosso formato da nossa aula. Esse caso clínico foi o que eu falei, foi um caso clínico real. Hoje eu até peguei informações dele. Foi um resgate terciário que eu fiz no Centro de Operações Aéreas, tá? No Bombeiro 05. O piloto era o Tenente Coronel Fernando, o copiloto era o Major Ítalo, a enfermeira era a Jo, do SAMU de Anápolis, né? E eu estava pelo SAMU de Senador Canedo. Então, o que aconteceu lá? Foi um homem, 22 anos, acidente de moto. Foi moto versus anteparo fixo. Ele bateu no poste, tá? E ele tinha escoriações em face, trauma de membro superior esquerdo, com a fratura, e relato de uso de bebida alcoólica. Os sinais vitais dele, na admissão desse paciente lá no interior, era uma PA de 138 por 95, frequência de 101, cardíaca, respiratória de 18, HGT de 120, satura 93 em ar ambiente. Tinha um Glasgow, né, que pontuava 4 com 6, 14. Ele deu entrada no serviço, trazido pelo serviço de APH às 4h30 da madrugada, sem restrição do movimento de coluna adequada, sem colar cervical, tá? Somente prancha rígida. E também eles relataram que a vítima já estava sentada no local e sem capacete, tá? No exame físico ele tinha escoriações na face, então a gente não sabe se esse capacete foi ejetado ou foi o próprio capacete que causou essas escoriações em face, né? Um desvio na região do antebraço esquerdo, né, que era a fratura, hálito etílico, sem dor abdominal, com dor em região dorsal, sem queixas de plegia ou parestesia. Então, você vê que é um paciente que teve um acidente, uma cinemática de trauma alta, né? Porque a moto bater num poste fixo a 40 por hora já vai ter um estrago grande, né? Então, acredite-se que ele já estaria a uma velocidade maior que essa, né? Porém, um paciente que estava, né, tranquilo, estável, né? Pressão boa, frequência cardíaca normal, né? Tudo normal. Porém, esse paciente evoluiu. Então, lembrando lá do RMC, né? Indicações tinha de restrição de movimento de coluna? Maior que 65 anos? Não, não era. Estava instável? Não, não estava instável. Dor em coluna? Sim, ele tinha dor na coluna, na região dorsal, né? Déficit de consciência? Sim, ele tinha feito uso de bebida alcoólica, né? Então o Glasgow dele estava alterado. Déficit sensitivo motor? Não. Deformidade da coluna? Não. Distração? Sim, né? O próprio acidente de moto e a fratura no braço dele, né? Então ele tinha um desvio lá, então era uma distração. E a dinâmica do trauma, a cinemática do trauma, né? Sim também. Então, para você ver, ele precisava de um sim para fazer indicação de restrição do movimento de coluna e ele tinha 4 sims, né? Então, às 7 horas da manhã, ele evoluiu com uma plegia em membros inferiores,
às 7h30 com paralisia, com paraplegia, tá? Exatamente após, no momento em que estava se fazendo um banho no leito desse paciente, limpando os machucados dele. E aí foi necessário fazer uma intubação com suporte ventilatório. Às 11h30 a gente fez o resgate aeromédico dele para o hospital de referência com um diagnóstico de traumatismo raquimedular, tá? Então você vê que esse é o paciente que a gente sempre vai ficar com medo dele, né? O paciente, ele deambulou, ele sentou, porém, esse paciente tinha ali uma lesão na coluna, ele tinha uma fratura de coluna, tá? Eu tentei pegar a ficha dele hoje, mas não consegui, mas na época eu fui um pouco atrás. Eu vou atrás, vou fazer um relato de caso num congresso aeromédico, eu vou atrás certinho, depois eu falo para vocês. Mas se eu não me engano foi uma lesão de C3, tá? Então, o paciente teve um desfecho ruim que poderia ter sido evitado, talvez, né? Também não estamos aqui para julgar ninguém, nem equipe, nem do extra, nem do intra, nem nada, né? Eu sei que na nossa parte de transporte aeromédico, a gente fez com total restrição do movimento de coluna, tá? Então, tudo que a gente podia fazer na maior dificuldade possível, porque o nosso avião aqui é um modelo Baron, é um avião pequeno, então, com a maior dificuldade possível de colocar ele lá dentro, mas a gente com total restrição do movimento de coluna. Na hora que chegou no aeroporto também, para passar para a ambulância, com total restrição do movimento de coluna, com total atenção nisso aí, para não agravar mais, né, do que já tinha agravado. Mas é um paciente que teve um desfecho ruim por conta, né, de não terem seguido protocolos, né. É isso aí, pessoal. Dúvidas? Gabriel, Felipe, não sei se o Felipe entrou, porque ele está de plantão hoje. Quer acrescentar alguma coisa aí, Gabriel? Tô no elevador aqui, eu não sei se vai cortar, Leandro. O fim do plantão foi um pouco mais complicado. Cara, mas eu acho que é isso. Eu perguntei só para exemplificar mesmo para o pessoal. E a restrição de movimento de coluna tem que ser feita, tá? Independente do que você usar para fazer, tá? Então, a gente vai ver na aula de intubação, por exemplo, que a presença do colar dificulta a intubação por restrição, tá? Então, é importante lembrar de fazer a RMC, independente do que você usar para fazer. Acho que, além disso, entra muito fator confundidor, né, Leandro? Então, se você tiver ingerido bebida alcoólica, etc., é um paciente passível de restrição de movimento de coluna. E a gente ainda vê um pouco de dificuldade pela galera do intra-hospitalar, né? Chega sem colar e tudo, mesmo o paciente não tendo indicação, a galera ainda é um pouco mais resistente, vamos colocar assim. Então, por muitas vezes a gente chega com o paciente sem colar, a galera dá uma reclamada. Mas aí, assim, tenta orientar o colega e tudo, mas é uma questão que ainda é bastante delicada, vamos colocar assim. Aham. Pessoal, aliás, vai aqui de experiência. A pessoa alcoolizada, ou uso de droga ou álcool, sempre peca para mais com ela, porque às vezes a gente faz aquele juízo, né? Aquele juízo que a gente acaba fazendo inconscientemente, né? Poxa, mas eu tô aqui cansado de plantão, cheio de gente, e esse cara aqui fez uso de bebida alcoólica, e a gente acaba deixando passar coisas que às vezes pode ser muito prejudicial para aquela vida. Então toma muito cuidado com ele, tá? Igual eu falei, esse aqui tudo a gente vê muito lá na prática, então quem se inscreveu no curso vai ver lá, então lá a gente tem a maca vácuo, a maca scoop, né? Vocês vão ver como que é fácil lidar com esse material, né? Que a gente não consegue entender até hoje porque que no Brasil não se usa, né, no dia a dia. O paciente chegou
é importante falar, o paciente chegou sem restrição do movimento de coluna. Se você acha adequado fazer a restrição do movimento de coluna, faça. Né? Qual é o melhor momento a ser feito? O mais precoce possível. Então, o mais precoce possível para você que é do intra-hospitalar é na hora que aquele paciente chega até você. Né? Então, mesmo que ele chegue sem, faça. Né? Não existe isso de, já não fez lá, que eu não vou fazer porque não precisa. Tem que tomar cuidado com isso, né? E é isso aí. Obrigado a todo mundo mais uma vez. Eu não consegui acompanhar no YouTube quantas pessoas tiveram, mas a gente teve mais de 100 aqui também no Zoom de novo. Semana que vem, deixa eu pegar aqui qual que é a aula. Sou eu falando de PCR. É o Limonge. O Limoneto vai falar ritmos de parada, né? E tratamento. Então, basicamente, o ACLS. O Lindezo. O Lindezo vai falar aqui. Pessoal, vou falar para vocês, não é porque é meu amigo não, tá? Mas a aula dele eu não perco. Eu já vi ela algumas vezes. Acho que o Limon já está no nosso curso, já está na 5ª turma, se não me engano. São 5 aulas diferentes, tá? Porque ele sempre atualiza, sempre tem alguma coisa. É isso aí, pessoal. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Semana que vem, terça-feira, às 19h30. Seguimos lá no grupo. Dúvidas, caso apareça casos lá, mande. A gente está aí conversando. E quem tem interesse de fazer o curso ainda tem vaga, tá? Porque o curso são vagas limitadas, tá? Não tem como a gente colocar uma turma grande, porque... O curso presencial, O curso, boa, Maurício. O curso presencial, que vai ser dia 17 e 18, tá? Porque não tem como a gente fazer prática com mais de 15 alunos, por exemplo. Então, as vagas são limitadas, tá? É isso aí. Boa noite.